Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos aqui ao templo da Segunda Igreja Batista, em Barra do Piraí. Nós estamos hoje num culto virtual. Nossa igreja decidiu, com a sua liderança reunida, suspender temporariamente, pelo menos até o dia 10 de janeiro, os cultos presenciais, até que a situação ofereça um pouco mais de tranquilidade para nós. E, no entanto, a igreja não para, suas atividades prosseguirão. Quarta-feira faremos o nosso culto de oração virtual. E eu quero também aproveitar e convidar você que está me ouvindo e me assistindo nesse momento, para o dia 31 de dezembro, nós fazemos nossa encerramento do ano e entramos no ano novo, já por todos os anos de existência desta igreja, orando a Deus. E não é o fato de não podermos nos reunir fisicamente ou presencialmente que deixaremos de fazer isso. Então eu quero convidar você, no dia 31, se você puder, por volta de 23h30, reunir a sua família, acessar o nosso canal do YouTube. E eu quero encerrar o ano de 2020 e entrar no ano novo de 2021, orando a Deus, orando com você na sua casa, onde quer que você esteja, talvez reunindo a sua família. Este ano tem sido um ano muito difícil, um ano de muitas lágrimas, para muitas pessoas, um ano de muita ansiedade, de muita dor, de muitas perdas, Tem sido um ano muito difícil para muitas pessoas, mas a gente quer encerrar o ano louvando a Deus e queremos inaugurar o ano de 2021 também adorando ao Senhor. E eu quero convidar você, portanto, no dia 31, às 23h30, ok? Você vai ligar o YouTube, vai entrar no nosso canal. Eu pretendo fazer isso lá da minha casa, nós não vamos vir aqui para a igreja, mas eu quero fazer isso, me reunir com a igreja, com as minhas ovelhas, para que juntos nós possamos orar a Deus. Eu quero até ouvir, quem sabe aí, ou ler, melhor dizendo, a sua disposição de estar junto comigo, junto com a minha esposa, nesse momento do dia 31, você pode manifestar aí através do nosso canal do YouTube. Portanto, dia 31, 23h30, nós vamos nos reunir para orarmos a Deus. Quem sabe o momento de você reunir a sua família na sua sala, se ajoelhar, nós vamos meditar na palavra de Deus e queremos encerrar o ano de 2020 orando a Deus e queremos inaugurar o ano de 2021 também orando a Deus. Eu creio que vai ser uma grande bênção. Eu quero nessa hora, nesses próximos minutos, compartilhar a palavra de Deus com você no texto que está no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. E eu quero dar um título à nossa meditação nesses próximos minutos, que é exatamente o seguinte, uma pergunta, O que um homem ou mulher de Deus precisa para ser usado pelo Senhor? O que é que a gente precisa? Eu acredito que o anseio de todo crente, independentemente da denominação a que pertença, eu acredito que uma oração recorrente, repetida, por um dia, por um mês, por um ano, eu acredito que o anseio no coração de cada crente, seja aquele que tem um mês de convertido,
àquele que tem 30 anos de convertido ou mais. O anseio a oração Deus, me usa, me usa. Eu diria que essa oração, ela é natural no coração de quem legitimamente se converteu. Quer ser usado na sua casa, no seu trabalho, lutando contra as suas limitações, que vão se tornando cada vez mais evidentes na medida em que, ou à medida em que, nós nos aproximamos de Deus, as nossas limitações vão se tornando mais evidentes, porque a luz revela as trevas, a luz revela a nossa impureza. E esse é um sentimento que habita o meu coração. E eu falo com muita segurança de que é o anelo, o desejo de cada crente, porque é o desejo do meu coração. E quero ler então a palavra de Deus, nesses poucos versículos, na verdade, em 4 versículos bíblicos, extrair dele aquilo que todos nós precisamos para sermos usados pelo Senhor. Você que está me ouvindo agora, em casa, aqui em Barra do Piraí, em outra cidade, em outro estado, quem sabe até em outro país. Você que está assistindo agora online, você que vai assistir offline, você que vai assistir amanhã, que vai assistir em outro momento. O que é que um homem ou uma mulher de Deus precisa para ser eficaz? A palavra de Deus diz assim no texto de 2 Reis, capítulo 4, versos 8 seguintes. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, ou uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Eu quero ler apenas estes versículos, mas antes de meditarmos sobre eles, eu quero orar ao Senhor. Pai, nosso Deus querido, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor abra a nossa mente, para que aprendamos com a riqueza, com a preciosidade da Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. O texto fala de Eliseu. Eliseu é uma figura emblemática no Antigo Testamento. Eliseu foi o substituto de Elias e o foi com grande poder. Deus usou de forma extraordinária, fantástica. Na verdade, a investidura de Eliseu para o ministério profético aparece no capítulo 2 deste mesmo livro, quando ele, caminhando com Elias, visitando algumas cidades simbólicas, e no momento em que Elias é trasladado, é elevado à presença de Deus, Elias, juntamente com Enoque, são as duas figuras que não passaram pelo portal da morte. Elias é levado à presença de Deus,
O epílogo do ministério de Elias se constitui no prólogo do ministério de Eliseu. Um encerra e outro começa. E começa de forma poderosíssima. Ele fez o dobro dos milagres que Elias realizou. Na verdade, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito, da unção que estava sobre Elias na sua vida. E ele foi usado por Deus para fazer o dobro dos milagres que Elias fez. Ele viveu debaixo de uma unção extraordinária. E também morreu debaixo de uma unção extraordinária. Ou seja, Eliseu foi usado por Deus vivo e foi usado por Deus morto. Capítulo 13 deste livro nos aponta a morte de Eliseu. E é interessante que Eliseu morre. A palavra de Deus nos diz lá no capítulo de número 13, que os moabitas que estavam de alguma forma invadindo a terra, e as pessoas ficaram assustadas e estavam sepultando um homem. E diz a Bíblia, no versículo 21, segundo Reis capítulo 13, que assustados, eles deixaram aquele corpo que seria sepultado cair na sepultura de Eliseu. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando o cadáver daquela pessoa tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Está lá no capítulo 13, versículo de número 21. Um homem que foi usado por Deus vivo e foi usado por Deus até morto. Coisa extraordinária. E aqui nesse capítulo nós temos duas histórias muito interessantes, até o versículo 8. No capítulo 4, a partir do verso 1 até o versículo 7, Eliseu se constitui no instrumento de Deus para abençoar uma mulher pobre, uma viúva pobre, que alguns teólogos sugerem ter sido a esposa do profeta Obadias. Se você ler o texto, vai ver que a unção de Deus sobre a vida de Eliseu foi algo tão fascinante, que fez multiplicar na vida daquela viúva, na sua casa, o azeite que se constituiu no suprimento para a sua sobrevivência e também dos seus 2 filhos. Depois a gente entra num outro milagre, que é o milagre de uma sunamita que não tinha filhos, e ela então é abençoada pelo profeta Eliseu, o esposo já idoso, as possibilidades de engravidar eram mínimas, e Eliseu então disse para ela, no ano que vem, nessa mesma data, você vai ter um filho. E assim aconteceu. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa ocasião, em resposta a essa temática, que é exatamente o que um homem, uma mulher de Deus precisa, um homem ou mulher de Deus precisa para ser poderosamente usado por Deus, eu quero extrair dessa percepção que esta sunamita teve quando viu Eliseu passar. Diz o texto, no versículo de número 9, segundo Reis, capítulo 4, ela disse para o seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Que identificação extraordinária. Eliseu não carregava uma placa, mas tinha uma vida. Ele não carregava um título,
mas tinha um exemplo. Ele não carregava uma formação acadêmica, mas carregava uma intimidade com Deus, tão evidente, tão clara, tão notória, que provocou no coração daquela sunamita essa identidade, essa percepção. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. E o texto diz então que ela, falando com seu esposo, prepara para ele um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Posso mesmo dizer que o que esta mulher fez tem uma pergunta implícita, não verbalizada. Tem uma indagação interior. O que é que este homem precisa? O que é que este santo homem de Deus precisa? E ela então prepara um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quero dizer que tudo na Bíblia tem um propósito. Tudo na Bíblia tem uma instrução, tem um ensino. E o nosso desafio é, sob a dependência do Espírito de Deus, percebermos nas linhas e nas entrelinhas o que Deus quer nos falar. E eu posso lhe dizer nessa hora que o que esta sunamita fez é fruto da sua compreensão de que um homem ou uma mulher de Deus, o que ele precisa, o que ela precisa para ser eficaz. Não é alegoria, mas é aquilo que o texto, na sua clareza, nos informa. Portanto, a pergunta não é explícita, ela não está escrita, mas é percebida implicitamente na afirmação da mulher. Está aqui um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E cada um desses objetos, sem dúvida, cada um deles representa aquilo que aquela mulher percebe de necessidade daquele homem de Deus. E que certamente é necessidade de cada um de nós aqui para que sejamos eficazes. Os que estão me vendo em casa e aqueles pouquíssimos que estão aqui nesse auditório. Em primeiro lugar, um homem de Deus ou uma mulher de Deus precisa de um pequeno quarto no terraço para orar. Na verdade, há uma outra tradução que diz que um quarto de alvenaria. E esse quarto que ela prepara foi um quarto de milagre. Porque o filho que esta mulher veio a ter, como fruto da palavra do profeta, um dia o menino estava no campo com seu pai, ele começou a gritar, ai, a minha cabeça, o versículo 19 diz isso. Alguns sugerem que foi uma insolação, outros dizem que talvez uma meningite. O problema não importa, o fato é que o menino começou a gemer, ai, a minha cabeça, e o seu pai disse, vá lá para junto da sua mãe. E o menino voltou para sua mãe. Diz o texto no versículo 20 que ela tomou o menino e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia e o filho da promessa morreu. A criança morreu. Ela subiu, deitou o menino sobre a cama do homem de Deus, naquele quarto,
foi ter com o profeta vai até onde estava aquele menino, diz o versículo de número 35, aliás, no verso 33, que ele entrou, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Você sabe qual é o sentido do quarto que ela preparou para o profeta? É o quarto de oração. Preste bem atenção numa coisa. Não há ministério, não há liderança, não há pessoa, não há crente que se pretenda eficaz no reino de Deus sem um pequeno quarto para orar. Sem um pequeno quarto para orar. Ou seja, o ministério diante dos homens precisa ser fruto do ministério diante de Deus. A ideia do quarto como lugar de oração não é estranha na Bíblia. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, no versículo 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A grandeza diante dos homens precisa e é definida pela pequenez diante de Deus no pequeno quarto. Quanto mais estivermos no pequeno quarto, tanto mais Deus nos usará. No pequeno quarto, nós entramos para ver a Deus, e dele saímos para ver os homens. A grandeza diante dos homens, portanto, é definida pela pequenez diante de Deus. Quanto mais nós vemos o Senhor na intimidade do pequeno quarto, tanto mais nos tornaremos úteis e poderosos para as pessoas e diante das pessoas. Precisamos encontrar Deus na intimidade do pequeno quarto, para encontrar os homens na publicidade. Intimidade com Deus, publicidade diante dos homens. Sabe de uma coisa? Nós hoje celebramos um crescimento gigantesco da comunidade chamada evangélica. Cresce tanto como um corpo inchado. Mas quantos de nós temos deixado o pequeno quarto silencioso, vazio? Aquela mulher entendeu que a necessidade de Eliseu era de um quarto. Os grandes homens de Deus, no passado ou no presente, todos eles, não têm uma receita mágica, mas descobriram o poder e a eficácia do joelho dobrado no pequeno quarto. É verdade que esta geração tem sido uma geração seca de oração. Tem sido uma oração, uma geração que fala muito e ora pouco, que canta muito e ora pouco. Uma geração de crentes infrutíferos, porque nos falta um quarto no terraço, como esta mulher preparou para Eliseu. Portanto, um homem ou mulher de Deus precisa de um pequeno quarto para orar. Aquela mulher disse ao seu marido: façamos-lhe um pequeno quarto no terraço. E vejam que antes ela disse: ele é um santo homem de Deus,
mas precisa de um quarto. E aquele quarto foi o seu altar de oração, o seu cenário de oração e também o cenário de milagre. Primeira necessidade. Estão me entendendo? Vocês que estão aqui, estão compreendendo? Segundo lugar, um homem e uma mulher de Deus precisa de uma cama para descansar. É verdade. Diz o texto, façamos-lhe um quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama. Uma cama. O grande pregador americano, pastor de uma igreja lá na cidade de Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, que já esteve no Brasil, pregador pentecostal, reconhecido como um dos maiores pregadores nos Estados Unidos, chamado T.D. Jakes. Ele disse o seguinte, uma ocasião, que o cansaço é um dos maiores inimigos do líder. O cansaço, acrescento, nos faz perder a sensibilidade, a paciência, a sabedoria, a lucidez, a concentração, a inspiração e até a razão. Por causa do cansaço. Eu quero dizer o seguinte, o ministério moderno, ministério pastoral moderno, ministério das igrejas, tem sido um detonador da saúde de muitos pastores e líderes. Porque olham para os seus líderes como uma pessoa que não tem sentimento. Aliás, o ministério, permitam-me lhes dizer, nos coloca diante de uma diversidade de sentimentos, experiências até contraditórias. Não faz muito, em questão de poucos dias, 3, 4 dias, eu participei de 3 experiências diametralmente opostas. Fiz um casamento, estive no aniversário e fiz um sepultamento. Quem é que sai de um sepultamento com um sentimento tranquilo para ir para um casamento? Uma ocasião, eu me lembro que no sábado à tarde participei da dolorosa incumbência de pregar no sepultamento, passando em casa, me arrumando para ir para uma extraordinária celebração de casamento. Se o obreiro não tiver cuidado, imagine se ele troca o sermão. Se ele prega no sepultamento uma mensagem de casamento e prega no casamento uma mensagem de sepultamento. Ministério moderno. Preciso entender. Eu prego para mim mesmo, olhando no espelho, que o obreiro precisa do quarto para orar, mas precisa da cama para descansar. Penso que foi o grande pregador Moody, acho que foi ele, que uma ocasião estava viajando de trem na primeira classe. Aí um crente disse assim, aí pastor, gastando o dinheiro do Senhor? Ele disse assim, não, eu estou poupando o servo do Senhor. Ter uma igreja voltada para a reunião doméstica é certamente a forma mais eficaz de permitir que os seus líderes tenham saúde e assim possam servir a Deus com mais propriedade. A sunamita entendeu, ele precisa de um quarto, mas precisa também de uma cama para descansar.
Muitas vezes, nós somos seduzidos por um ativismo tolo, por um fazer desenfreado, e que muitas vezes nos coloca numa trilha mecânica vazia de sentimento, porque nos esquecemos de que precisamos de uma cama para descansar. Prestem bem atenção. Aqueles líderes que estão me ouvindo, líderes desta comunidade, líder de célula, líder de ministério, ou você que não exerce uma liderança na igreja, mas é um líder na sua casa, nós precisamos do quarto para orar. E precisamos da cama para descansar. E eu quero deixar essa palavra nessa ocasião de desafio, sobretudo aos líderes da nossa comunidade, aos líderes de células, essa percepção de que não dá para a gente fazer tudo, foi clara no coração dos apóstolos. Quando lá em Atos, capítulo 6, versículos 1 e 2, crescendo muito o número dos discípulos, diz os versos 1 e 2, Atos 6, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Ali são os judeus de fala grega contra os judeus de fala hebraica. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Agora vejam o que é que os apóstolos fizeram. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E foi essa percepção que gestou, que fez nascer o ministério diaconal. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregamos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Para sermos úteis, precisamos de um quarto para orar, de uma cama para enxergar, para descansar. Estão comigo até aqui? Estão entendendo? De uma cama para descansar. Ah, como eu anseio ver os líderes de células desta igreja apaixonados por Deus. Quantos estão desanimando? Esse é um tempo, irmãos, propício à evangelização. As pessoas estão com medo, sem esperança. Mas quantos líderes de células desanimados? Quantos que estão simplesmente deixando a guerra continua com você ou sem você? Quantos estão recuando no momento extremamente propício para ganharmos pessoas para Jesus? Então a sunamita disse: esse santo homem de Deus, vamos fazer para ele um quarto, que foi o quarto do milagre? Vamos colocar uma cama para ele descansar? Mas diz o texto, também uma mesa e uma cadeira. A mesa e a cadeira têm a ver não apenas com os utensílios para uma refeição, mas também os utensílios para o estudo. Um homem ou uma mulher de Deus precisa de uma mesa e uma cadeira para estudar. Sem o estudo dedicado da palavra de Deus, o pregador se torna raso. Tão raso quanto uma poça de água. Talvez isto justifique, explique a teologia rasa, a fé rasa que graça entre os crentes.
tão rasa, capaz de fazer com que um indivíduo que conhece a palavra de Deus a abandone para se tornar um espírita, cujas convicções, conquanto as respeitemos, são absolutamente contrárias àquilo que nós cremos. Mas uma convicção rasa possibilita isso. Uma pregação rasa faz com que as pessoas se afoguem em uma poça de água. Precisamos da mesa e da cadeira para estudar. Mesa e cadeira para estudar. Um quarto para orar. Uma cama para descansar. Mas uma mesa e uma cadeira para estudar. Estudar sério a palavra de Deus. Eu creio, irmãos, senhoras e senhores que me ouvem nessa ocasião, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que nos últimos dias apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, os espíritos enganadores e as doutrinas ou ensinos de demônios só encontram um ambiente propício para a sua propagação quando há um ambiente de superficialidade na palavra de Deus. Precisamos sim de uma mesa e de uma cadeira para estudar sério a palavra de Deus. Agora preste bem atenção que profundidade será sempre fruto de intimidade com Deus, mas também de estudo da palavra. O indivíduo que busca ter intimidade com Deus apenas por meio da oração, ele tem uma tendência a se tornar um crente emocional. Para ele, manifestação do poder de Deus é o sentir. Não conhece coisa alguma da Bíblia. Por outro lado, aquele que entende que o mais importante é o estudo da palavra de Deus sem a oração, ele corre o risco de se tornar um crente legalista. Nós precisamos do equilíbrio, da intimidade com a oração e da profundidade com a palavra. Agora, a profundidade não é erudição. Profundidade é saber extrair as riquezas da palavra de Deus. Riquezas que estão em águas mais profundas. E só a intimidade e o estudo nos permitirão vislumbrar em profundidade abissal a beleza da palavra, a riqueza da palavra. Paulo, por exemplo, escreve ao jovem pregador Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, verso 13, e diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo diz para o jovem pregador: persiste em ler, exortar e ensinar. Você sabia que um muçulmano tem como desafio na vida ler pelo menos 200 vezes o Alcorão ou Corão? Ler 200 vezes. E é estranho um crente com muitos anos de vida cristã nunca leu a Bíblia toda. Nunca leu a Bíblia toda. Nós precisamos, sim, de um quarto para orar, de uma cama para descansar, mas de uma mesa e cadeira para estudar. Vocês estão me entendendo aqui? Porque se estiverem entendendo aqui em casa também estarão. Por fim, já finalizando a nossa mensagem,
que é que um homem ou mulher de Deus precisa para ser eficaz? Eu estou tratando da percepção da sunamita acerca de Eliseu, um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto, que se tornou o quarto do milagre. Leia o restante do texto, você vai ver que foi um quarto de oração e de milagre. Quando o menino morre, ele chega, o menino está sobre a sua cama, ele se deita sobre o menino, a sua boca sobre a boca do menino, seu nariz sobre o nariz do menino, e ele faz assim, e diz o texto que depois o menino esperou 7 vezes, e Eliseu andou pelo quarto, o menino esperou 7 vezes, e então ele chamou Eliseu a Geazi, e disse, chama a sunamita, e ele a chamou, e quando ela se apresentou diante dele, ele disse, toma aí o teu filho. Tudo aconteceu lá no quarto do milagre. Eu li versículos 35 e 36 do capítulo 4, segundo Reis. Então, por fim, o que é que um homem ou mulher de Deus precisa para ter um ministério eficaz, para ser eficaz? Precisa de um candeeiro para enxergar. Diz o texto, lá no verso 10, você já observou que são coisas simples que um homem ou mulher de Deus precisa? Coisas simples. Um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. A gente precisa de coisas simples. Olha só, tem muita gente que perdeu a perspectiva de que nós precisamos de coisas simples para sermos usados por Deus. Simples. Simples. Foi a percepção da sunamita e isto se eterniza no ministério de Jesus. Então precisa de um candeeiro para enxergar, está lá no verso 10. Não apenas enxergar o que lê, mas também a sabedoria para aplicar com propriedade aquilo que lê. Precisamos de um candeeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, senhoras e senhores, há muitos desafios para cada um de nós nesses dias. Eu acredito que o ano de 2021 vai ser um ano, que eu não vou dizer difícil. Os analistas econômicos, sociais, afirmam que o ano de 2021 vai ser um ano extremamente difícil. Mas eu quero olhar o ano de 2021 como ano desafiador. Desafiador. E precisamos de um candeeiro para compreendermos. O Senhor Deus, quando fala a Jeremias, ele diz assim no capítulo 3, verso 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ciência ou conhecimento é aquilo que a gente adquire dos livros, dos cursos, do estudo. Mas a inteligência é a capacidade divina de aplicar com propriedade aquilo que a gente aprendeu. Precisamos de um candeeiro para enxergar a necessidade desse tempo, para enxergar que há tantos carecendo de Jesus. Nós precisamos
fazer como Jesus disse em João capítulo 4, quando ele traz libertação para uma mulher samaritana, que saiu de 5 relacionamentos. 5 relacionamentos. Alguém jocosamente disse o seguinte: uma pessoa que já teve 4 casamentos, está noivo, não pode ser chamado de noivo, tem que ser chamado de Senhor dos Anéis. Eu achei engraçada, mas é verdade. A mulher já havia saído de 5 relacionamentos. Teve um encontro com Jesus, a sua vida foi mudada. E Jesus disse então: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para ceifa. Dar-vos-ei pastores que vos apacentarão com ciência, mas também com inteligência. Encerro lendo uma vez mais o texto de 2 Reis, capítulo 4. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: olha que coisa linda, irmãos. Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo seguinte: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto sobre o muro. Ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Deus nos abençoe. Espero que você tenha entendido. Vamos orar, finalizando o culto dessa ocasião. À noite estaremos de volta às 19 horas. Obrigado a todos que estão trabalhando para que este culto aconteça. Estamos aqui num grupo pequeno. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Na transmissão, no som, multimídia, louvor, Ministério Fatah, né? A igreja não para, não para. E hoje às 19 horas nós estaremos de volta querendo o Senhor. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de culto dessa hora. Que aprendamos a necessidade de um quarto para orar. A importância do descanso. Uma mesa e uma cadeira que nos desafiam ao estudo. E um candeeiro que nos encorajam a ver para além daquilo que fisicamente está diante dos nossos olhos. Mas vermos o mundo espiritual, vermos as necessidades das pessoas. Tem misericórdia de nós. Quero ainda interceder pela primeira igreja batista em Volta Redonda, que sepultou o seu pastor nesta semana, vitimado pela doença. Conforta Suzy, sua esposa, os filhos. Obrigado pela vida do pastor Anderson, que já esteve conosco algumas vezes, um obreiro tão valioso. Conforta aquela igreja, que hoje certamente deve ter celebrado um culto com muita tristeza, sabendo que não terão mais o seu líder, a quem o Senhor convocou à tua bendita presença. Oro ainda pelos demais enfermos, oro pelos profissionais de saúde que
estão lá na linha de frente. Oro pela saúde da minha querida esposa Débora. Que o Senhor tenha misericórdia dela. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Se você puder, aí no chat da nossa transmissão,